Bom, sobre todo esse cenário, principalmente sobre as declarações de hoje do presidente da Ucrânia, também da coletiva de imprensa que a gente acabou de acompanhar dos Estados Unidos, vamos conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, professor Leonardo Trevisan, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Professor, boa tarde, bom conversar contigo por aqui. Qual que é o impacto desse novo pacote de ajuda americana, professor? A gente acompanhou primeiro o anúncio de ontem dos 13 bilhões, hoje 800 milhões em ajuda militar. Explica pra gente quais podem ser os reflexos desse anúncio do presidente americano nesse momento, professor. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos escutam, né? Olha, o que interessa nesse valor, né? Nós todos sabemos o peso da economia norte-americana, que pode ajudar em muito, né? O que interessa nesse valor não são especificamente os 800 milhões. O que interessa nesse valor não é a quantia de dinheiro destinada, que os Estados Unidos têm recursos muito altos. O que interessa é o compromisso diretamente com equipamentos militares. De alguma forma, é uma ajuda direcionada, uma espécie de dinheiro carimbado com função de compra de equipamentos militares. Na prática, o que nós podemos entender é que há um degrau a mais na interferência americana e o presidente Joe Biden está, de alguma forma, fazendo eco, atendendo ao contundente discurso do presidente Volodymyr Zelensky hoje pela manhã no Congresso. Não há dúvida alguma que o discurso do presidente pela manhã tem uma conexão direta com esse degrau a mais, com um dinheiro alocado para equipamentos militares na Ucrânia. E falando em conexão com esse discurso, professor, o presidente da Ucrânia, ele também voltou a pedir apoio dos outros países para que houvesse uma restrição na área de voos da Ucrânia, para assim ter mais proteção ali ao país e até aos civis, o que vem sendo negado pela comunidade internacional, sob o risco de escalar ainda mais esses conflitos, né, para algo que seria parecido com um conflito maior comparado à Terceira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Hoje, na coletiva de imprensa dos Estados Unidos, Joe Biden nem tocou nesse assunto, mas houve o pedido reforçado do presidente ucraniano. Não há dúvida nenhuma, Roberta. O que o presidente ucraniano está pretendendo com esse pedido não é apenas a zona de proteção aérea. O que ele está pretendendo é um equilíbrio de forças, porque ele sabe perfeitamente que ele não tem uma força aérea e, principalmente, capacidade para conter os mísseis terra-terra dos russos sem os equipamentos, principalmente com a aviação mais direcionada, mais protetiva. Ele pretende esta ajuda. Porém, como você já adiantou, Biden, de alguma forma, foi muito cauteloso, como os europeus também o foram da OTAN, e não entraram neste terreno porque eles sabem que esse terreno de zona de proteção aérea só vai ser efetivo se os aviões americanos ou europeus entrarem em combate com os aviões russos. Se isso seria a escalada que o mundo não quer. De alguma forma, o mundo não quer que a fronteira da guerra ultrapasse a fronteira ucraniana, que a guerra ultrapasse a fronteira ucraniana. Isso ninguém quer, por motivos evidentes, por motivos que isso pode redundar numa guerra muito maior. Sim, agora, professor, aos olhos de Vladimir Putin, como vai ser observada essa ação anunciada hoje pelos Estados Unidos, mais essa ajuda dos 800 milhões de dólares? Professor, vou te pedir para responder daqui a pouquinho, por favor. A gente vai falar mais sobre essa questão, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco seguimos com essa entrevista e falando também sobre os impactos do pronunciamento do presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que anunciou, portanto, essa ajuda de 800 milhões de dólares, ajuda militar destinada à Ucrânia. Agora, 2h17, fica com a gente, Visão CNN volta já já. Estamos de volta com Visão CNN desta quarta-feira. Vou voltar a conversar então com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, obrigada pela gentileza de ter aguardado o nosso intervalo. A gente estava falando sobre a repercussão em relação ao anúncio feito pelo presidente americano Joe Biden de ajuda de 800 milhões de dólares, ajuda militar destinada à Ucrânia. Aos olhos de Putin, como será observada esse anúncio, professor, e que tipo de reações a gente pode esperar da Rússia?
Olha, de alguma forma, nós temos que entender a ação norte-americana num conjunto mais amplo. Não é? O fato dele dar esse degrau a mais dos 800 milhões é só o segundo passo. Anteontem, o assessor para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, não é? Esteve durante 7 horas com o Wang Yi, que é o principal diplomata da China. Não é? Nessas 7 horas ficou muito claro para os chineses de que os americanos não vão aceitar passivamente uma ajuda da China à Rússia. As duas coisas têm que ser vistas em conjunto. É neste conjunto do anúncio de que os Estados Unidos estão aumentando sua ajuda militar, o aviso aos chineses de que haverá punições econômicas aos chineses se eles ajudarem os russos, é que está na raiz da reação de Putin, que desceu o tom e conversou hoje pela manhã, no final da manhã, falando que aceitava uma discussão sobre o grau de neutralidade da Ucrânia, já sinalizando que se a Ucrânia tomar uma direção de algo parecido com Áustria ou Suécia, nesse grau de neutralidade, em outras palavras, Putin começa a aceitar também um grau de independência, de autonomia nas ações internacionais da Ucrânia. Há um conjunto de movimentos em que nós detectamos, evidentemente, a ação da diplomacia norte-americana de uma forma muito, muito contundente. Os resultados estão aparecendo de forma clara. Professora Tainá Falcão tem perguntas para o senhor também. Vem, Tainá. Professor, ainda seguindo sobre uma possibilidade, falando sobre uma possibilidade de acordo de paz por vias diplomáticas entre os dois países, hoje cedo o presidente Zelensky, numa declaração à TV, falou que as negociações, pelo que ele sabe, das delegações estão caminhando e usou a palavra realista, que é uma visão realista do que ele tem sobre essa possibilidade de acordo de paz. A Rússia mantém o que vem pedindo, mas como bem o senhor citou, também parece aberta a negociar alguns pontos no que diz respeito ao grau de neutralidade da Ucrânia. O que a gente pode esperar das próximas negociações? O que deve constar no documento que pode ser firmado entre os dois países? Olha, Tainá, na prática, negociações é uma palavra que rima com concessões, né? E concessões não podem ser de um lado só. Todo negociador entre empresas sabe disso. Quando ele senta na mesa, ele sabe que ele vai ter que arrancar dos dois lados alguma coisa para que os dois lados saiam dali, não num jogo de soma zero, em que só um ganha e o outro perde. Não é? Então, neste quadro é que nós temos que entender a iniciativa do presidente Zelensky desde ontem de sinalizar que ele concordaria em não entrar na OTAN, que talvez seja a demanda mais sensível para os russos. Com a ação da diplomacia norte-americana, tanto em relação aos chineses, como em relação a um grau a mais do ponto de vista militar, observe que o presidente Biden, que vocês mostram nesse momento, fala com um general atrás dele, o general Michael Malley atrás dele. O sinal é muito claro, não é? De que os Estados Unidos estão, de alguma forma, bastante atentos, inclusive militarmente. Neste conjunto que Putin também desenha a sua concessão. A sua concessão começa no grau de neutralidade e provavelmente vai atingir aquilo que ele também disse, que vocês mostraram, né? Que não pretende trocar o presidente ucraniano. Em outras palavras, não pretende interferir. Nós estamos chegando já naquela fase da negociação em que os dois lados começam a ter a visita da realidade, tanto russos quanto ucranianos. Professor, na própria coletiva de imprensa, Joe Biden chegou a admitir que a guerra, os conflitos parecem longe de terminar. Mas, ainda no sentido da pergunta da Tainá sobre as negociações, garantir que não entraria na OTAN, isso seria suficiente para acabar com a guerra, professor? Por parte da Ucrânia? Eu desconfio que não, né? Eu desconfio que o segundo pedido que os russos fazem talvez seja tão sensível quanto esse. Os russos fizeram um esforço muito grande, desde Kharkiv até Odessa, para delimitar bastante bem um território que era ucraniano e que está com as repúblicas separatistas, tanto de Donetsk como de Luhansk.
É nesta região que os russos querem um reconhecimento desse status quo. Isso é muito tradicional em conflitos internacionais. É, de alguma forma, há séculos, de alguma forma reconhecer que aquela região passa a pertencer ao mundo russo, embora com um grau de liberdade. Esses dois pontos me parecem inegociáveis por parte dos russos. O primeiro ponto, já estamos chegando mais perto dele, que é a questão de não entrada na OTAN. O segundo ponto é as repúblicas separatistas, que a Ucrânia reconheça a existência dessas repúblicas e a Crimeia. Com essas duas concessões, do parte da Crimeia e com a concessão dos russos de que preserva o governo Zelensky e um grau de autonomia, é a discussão de que grau de neutralidade, já ficou comentado, mais ou menos a la Suécia, mais ou menos a la Áustria, como tradicionalmente se faz. Essas duas visões dão um grau de confiabilidade para que nós tenhamos algum otimismo de que dentro de algum tempo, que tempo? Dias, semanas? Não acredito. Talvez mais curto, dias mesmo, nós tenhamos alguma declaração, pelo menos de um cessar-fogo e de uma estabilização nas vítimas civis, principalmente das vidas humanas perdidas, que é o mais necessário. Pois é, e o mais importante, né, professor? Muito obrigada pela entrevista, por mais essa conversa com a gente aqui na CNN. Bom trabalho para o senhor por aí. Até a próxima. Até a próxima. Muito agradecido pelo convite.